Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a dependência química. O que leva alguém à dependência química? Vamos fazer uma leitura psicanalítica sobre a dependência química. Esse tipo de fenômeno toca famílias, profissionais, sociedade de uma forma muito direta. Escutamos muitas vezes discursos tais como ele não tem vergonha na cara ou ele não tem força de vontade, ele escolheu esse caminho, isso é fraqueza de caráter. Bom, para a psicanálise, nós vamos direcionar um olhar além dessa superfície, além dessa questão superficial, desse discurso superficial. A história subjetiva de cada pessoa, suas marcas, seus modos de lidar com a dor e a falta, pode ser questões que levam alguém à dependência química. Como a psicanálise entende a constituição desse sujeito? Quais os caminhos possíveis para uma reabilitação? Bom, a dependência vai além da substância. Eu quero dizer que acreditar que a droga dependência vem somente da substância, né, não é certo. A substância ela promove efeitos poderosos. Prazer, altera nossas percepções, aumenta a nossa tolerância, né? São efeitos de prazer inegáveis, com certeza. Agora, a questão é, todo mundo que experimenta determinada substância se torna dependente? Não, claro que não. Então, nós vamos pensar num grupo de pessoas cuja constituição psíquica favoreceu ou predispôs à dependência química. Qual é o lugar que a droga ocupa na vida psíquica desse sujeito? A substância não é apenas química, ela é simbólica, ela é um símbolo. Para alguns, é uma fuga da dor. Para outros, um atalho para a sensação de prazer que nunca encontraram nos vínculos. Para outros ainda, é a forma de pertencer a um grupo, de encontrar reconhecimento. A droga se torna, então, um parceiro constante, inseparável. É uma promessa de satisfação imediata e previsível, porque uma vez que você usa, é certo que o prazer você vai ter. O humano, ele nasce em desamparo. O bebê não sobrevive sem o outro, sem aquele que faça a função materna, né? É assim, a mãe. Necessariamente não a mãe biológica, mas alguém que cuide como uma mãe, faça a função materna. É nesse processo que surge a subjetividade, né? Esse emaranhado de emoções, de sentimentos que vão formando o psiquismo da criança. Mas nenhuma resposta do outro é perfeita. Sempre fica um resto daquele que faz a função materna não respondido. Isso constitui uma falta estrutural. Todos nós passamos a vida tentando preencher esse vazio, essa falta. E a substância, como objeto privilegiado que promete tapar essa falta, entra em cena. Ela funciona como uma espécie de chave mágica. Se falta energia, ela dá energia. Se há ansiedade, ela calma. Se há solidão, ela faz companhia. Se há excesso de realidade, ela cria outra realidade, né? Então a droga não é uma substância qualquer, é um objeto único, absoluto. Muitas vezes mais importante que os próprios vínculos afetivos do sujeito, o trabalho, a saúde e a própria vida. Essa exclusividade mostra que, no fundo, estamos diante de uma questão de constituição subjetiva. O sujeito não consegue encontrar outras formas de lidar com a falta, com a angústia e com a dor, senão buscando esse tamponamento pela via da substância. E nisso vai uma repetição, um gozo mortífero. No início é um prazer
total, absoluto, inimaginável. Após um tempo, não busca mais apenas prazer. Ele entra num ciclo onde o consumo se repete de forma quase automática, mesmo quando já não há mais prazer algum. É aquilo que Freud chama de compulsão à repetição. É um gozo que ultrapassa os limites do corpo e ameaça destruí-lo. É como se o sujeito dissesse inconscientemente: eu sei que me faz mal, mas não posso parar. É isso ou é o vazio insuportável? Eu prefiro isso. Esse é o gozo mortífero, né, que a substância causa. Mas há um paradoxo fundamental. Não é uma busca de prazer, mas uma forma de não enlouquecer diante do vazio. Então a droga entra como uma suplência subjetiva. Ela entra, né, no lugar de algo subjetivo. A droga, nesse sentido, é mais que um vício. Ela é uma suplência subjetiva porque ela organiza a vida do sujeito. Dá ritmo aos dias, oferece pertencimento em grupos de usuários, estrutura até mesmo o calendário. Sexta-feira é dia de beber. De manhã eu preciso usar para trabalhar. Por isso, se a gente retira a substância, né, isso não significa simplesmente curar. Muitas vezes, retirar abruptamente a substância pode estar significando desorganizar toda a economia psíquica do sujeito, já que ou é a substância ou é o enlouquecer diante do vazio. E é por isso que tantos usuários sofrem de recaída, porque a droga ocupa um lugar estruturante. Tratar não é apenas tirar a droga, mas criar novos caminhos de significação, de laços e de desejo. Qual é o papel da família, então, nessa recuperação? Bom, o papel da família na recuperação do dependente químico é fundamental, tanto como na rede de apoio, como espaço onde podem surgir dificuldades que interferem no processo. A psicanálise, assim como outras abordagens clínicas, vai destacar que a dependência química não afeta apenas o sujeito, mas todo o sistema familiar. E entendemos que, geralmente, o dependente químico, o usuário, né, de algum tipo de substância, ele vem de uma família disfuncional ou teve uma infância disfuncional. Cabe à família, então, o apoio afetivo e emocional, a participação no tratamento, ou seja, ter informações de profissionais para poder saber lidar com determinadas situações que podem acontecer, a reestruturação dos laços familiares. Se é uma família que vive em conflito, o usuário foi internado, ele volta e esses conflitos permanecem, nada mudou, provavelmente a recaída é certa. Então, essa reestruturação dos laços, das relações familiares é muito importante. É importante dar limite e responsabilidade para o usuário em recuperação. Ele é responsável, né? O limite é colocado, por exemplo, se você chegar em casa depois de tal hora, não entra, né? Ou você está pagando a consequência da sua recaída. São formas de limitar e responsabilizar o sujeito. E a família também pode possibilitar, né, uma rede social ampliada, inserindo esse indivíduo em grupos de amigos da família, em ou situações outras familiares, viajando, etc. Então, a família tem um papel importante. A psicanálise, ela não oferece soluções prontas, mas algumas orientações a gente pode dar. É importante dar lugar à palavra. Isso, em qualquer situação da psicanálise, a palavra tem um lugar de destaque especial. O dependente precisa falar. E não apenas da droga, mas da sua história, de suas dores, de seus traumas. A substância é só a ponta do iceberg. Ela não é a questão, o problema em si. O problema
já vem muito antes da constituição subjetiva desse sujeito. Logo, falar da sua história, das suas dores, dos seus sofrimentos, né, no passado e no presente, é muito importante. É importante a reconstrução dos laços sociais. A droga, ela isola. A reabilitação passa por reatar vínculos. Família, trabalho, amizades, comunidade terapêutica, né, grupos de apoios, por exemplo. Geralmente o usuário ele se isola no sentido de que ele vive dentro de uma fraternidade quando ele está em uso, né? Quando um tem dinheiro, o outro dá a droga, eles estão sempre num bando fechado, né? Numa, numa, ah, num grupozinho isolado. Se tira esse grupo, ele não tem pertencimento a outro grupo. Então, ele é um sujeito isolado, droga isolada. Na psicanálise, o sujeito pode aprender novos modos de lidar com o vazio. A falta nunca será totalmente preenchida, todos nós sabemos, já que ela é estrutural. Mas pode ser transformada em criação, arte, esportes, espiritualidade, estudo, projetos. O importante é que o sujeito encontre formas de existir que não o conduzam à morte. Formas de existir sem necessitar da substância para isso. Em síntese, a família pode ser tanto um fator de proteção quanto um fator de risco na recuperação. Se nada muda com o retorno do usuário para casa, as possibilidades de recaída aumentam. Se há uma reorganização nas posições de cada membro dessa família e nessa interação familiar, há grandes chances de ajudar esse usuário. Quando a família participa atentamente do processo terapêutico, aprende a lidar com a dependência como uma condição complexa, fortalece vínculos, contribui para reduzir recaídas, mas se permanece presa a dinâmicas de violência, abandono ou superproteção, pode dificultar a evolução do tratamento. A recaída é sempre parte do processo. Na clínica psicanalítica não se fala em cura linear. Cada recaída pode ser pensada, compreendida e pode até abrir caminhos para novas elaborações. Reabilitar, então, não é apagar a dependência, mas abrir possibilidades de vida. E a posição do analista? O analista não é um juiz, não é um moralista. Sua função não é fazer parar de usar, mas perguntar: o que a droga representa para você? O que ela fala da sua história? É nesse espaço que muitas vezes o dependente pode, pela primeira vez, ser escutado como sujeito. Não apenas como doente, criminoso, fracassado, usuário. A posição do analista é sustentar a escuta, sem pressa de resultados, reconhecendo que cada sujeito encontrará seu próprio caminho, porque cada sujeito é singular. Quando nos perguntamos o que leva alguém à dependência química, a psicanálise nos ajuda e não ficamos presos a explicações simplistas. Não é apenas uma questão genética, nem apenas química, nem apenas de vontade. É uma tentativa de lidar com a falta constitutiva do ser humano. A droga é uma resposta desesperada, perigosa, mas é uma resposta. O tratamento precisa oferecer outras respostas possíveis. Caminhos onde o sujeito possa reinventar-se, sem precisar destruir-se. A dependência nos lembra que todos, né, somos seres de falta. A diferença é que alguns transformam essa falta em desejo. Outros, devido à sua constituição psíquica, tentam silenciá-la com objetos mortíferos. Nosso desafio é ajudar o sujeito a transformar o vazio em potência de vida.
É isso, pessoal, por hoje. Grande abraço.